Nós vamos tratar da nossa cidade, do local onde vivemos, do nosso país. Aqui no capítulo 18, nós encontramos que Paulo ele partiu de Atenas e chegou a Corinto. Corinto, queridos, veja bem, ela era uma cidade da Grécia. Era uma grande cidade. E sabe como que Corinto ela era conhecida? Era conhecido pela, veja bem, imoralidade. A cidade de Corinto era conhecido pela imoralidade e pela corrupção. E além disso, a idolatria fazia parte da religião dominante. Tinha um templo na cidade chamado Templo da deusa Afrodite. Nesse templo havia, para você ter uma ideia, mais de 1000 mulheres prostitutas no templo. E o que essas prostitutas faziam? Elas ficavam lá exatamente para atender os homens, porque Afrodite era a deusa do amor, era a deusa da fertilidade. Então, havia lá mais de 1000 prostitutas. Elas eram chamadas de sacerdotisas. E para quê? Para servir aos homens que ali passavam. Então você vê que não era fácil também aceitar Jesus ali, porque pensa bem, o homem ele aceitava Jesus. Aí já pensou, todo dia ele tinha que passar ali em frente ao templo, e ele sabia que era só entrar e tinha uma sacerdotisa lá esperando ele para servi-lo sexualmente. Então, mas foi ali que Paulo foi pregar. Foi ali que Deus o mandou, certo, queridos? Então, ó, Paulo não olhava para as dificuldades do lugar. Não era fácil. Às vezes tem lugar que é mais difícil que outros. Mas Paulo não olhava para a dificuldade do lugar, mas eles enxergavam ali uma grande oportunidade de levar o nome do Senhor Jesus à população. Eu pergunto a você, qual é o meio que você vive? Às vezes você vive num meio que é um desafio. Às vezes você trabalha numa empresa que é um desafio você levar o evangelho ali. Às vezes no meio da sua própria parentela. É um desafio para você falar do amor de Deus. Às vezes no bairro onde você mora, na cidade onde você mora. É um desafio. Mas aproveite esse desafio que Deus está te dando. Não fuja dele. Agora, o que Paulo fez? Olha só. É isso que motiva os servos de Deus a sacrificarem a própria vida pelo serviço da sua obra. Há muitas pessoas que, embora estejam envolvidas na criminalidade, olha aí, na corrupção, na mentira, no vício e em outras situações de degradação moral e espiritual, não reconhecem que precisam do Senhor Jesus. Talvez você conheça um monte de gente assim, que mesmo vivendo nessa situação, não reconhece que precisa do Senhor Jesus. Veja o que está ocorrendo na nossa pátria neste momento. Mas eu quero dizer para você, contudo, nosso dever é alertá-las para a grande necessidade de buscar o seu socorro e a sua salvação. No capítulo 18:6, Paulo fala assim, estou limpo. Por quê? Porque Paulo ele estava pregando ali para os judeus. Só que os judeus não quiseram ouvi-lo. Então Paulo sacudiu a roupa dele e foi pregar para os gentios. A Bíblia fala para a gente não lançar pérola aos porcos. Pastor, até quando eu devo pregar? Até quando eu devo falar? Então Paulo ele pregou para os judeus. Os judeus arrazoavam e não quis. Então ele sacudiu a roupa do corpo,
dizendo assim, eu estou limpo do sangue de vocês. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus vai requerer de nossas mãos o sangue daquele que morreu porque precisava do Evangelho e nós não levamos a ele. Só que Paulo sacudia ali a roupa. Por quê? Porque ele estava pregando e os judeus não queriam. Ele falou, então, ó, estou limpo do sangue de vocês. Mas ele foi pregar para os gentios. Ele foi pregar para a gente que estava com sede. É importante você entender isso também. Até quando pregar? Até quando falar? Porque temos que testemunhar, sim. Mas às vezes você está testemunhando para quem não quer ouvir. É isso que Paulo fez. Ele testemunhou. Ele entendeu que eles não queriam. Tá? Uma vez uma pessoa falou assim para mim, não, eu não vou pregar para os outros não, enquanto eu não ver minha família salva. Não. Mas se a sua família não quer? Você está entendendo o que Deus está falando essa manhã? Às vezes você está aí tentando, sua família não quer. E às vezes tem pessoas ao seu redor com sede de Jesus, com sede de ouvir o Evangelho. E aquela irmã falou para mim, não, eu não vou pregar não, se a minha família, eu vou cuidar dos outros e a minha família não está salva. Então Paulo estava cuidando dos judeus. Se os judeus não quiserem, ele, ó, então eu vou para os gentios. Às vezes tem gente ao seu redor que você está insistindo e eles não querem. E tem gente ao seu redor tudo com fome, tudo com sede de Jesus. Leva Jesus para eles. Eu quero terminar a nossa palavra agora de manhã, que eu quero dizer para você, ela está mesmo em Atos 18:9. Olha o que o Senhor, em visão de noite, falou para Paulo. Não temas, mas fala e não te cales. Olha só. O que Deus falou com Paulo. Não temas, mas fala e não te cales. Não temas, mas fala. É o servo de Deus. Sempre confrontará, certo, amados, o inferno na grande missão de anunciar o reino de Deus. Você sempre vai confrontar. Só que certamente haverá muita resistência. Sempre entenda isso, que você for falar do amor de Deus, vai haver resistência. E até perseguição. Afinal, o diabo não se conformará em perder almas que estão sobre o poder dele, sobre o domínio dele. Paulo enfrentou forte oposição e ódio contra ele e contra o Evangelho. Por isso, passou a recear sua permanência naquele lugar. Ele começou a recear, ele começou a ficar com receio, ele começou a ficar com medo. Então Deus lhe deu a garantia da sua presença. Então Deus fala com ele, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha só. Paulo estava numa cidade perigosa, estava na cidade de Corinto, uma cidade dominada pela imoralidade, 1000 sacerdotisas no templo da Afrodite. Não era fácil de pregar lá. Mas Deus fala com ele, não temas, mas fala e não te cales. Eu sou contigo. Essa é a palavra de Deus. Não temas, não te cales, mas fala, eu sou contigo. Deus é contigo. Deus é contigo, é o que Deus manda te dizer. Quem sabe você está sendo perseguido, perseguida. Quem sabe você está sendo criticado, criticada. Mas Deus manda falar contigo neste dia. Não te cales,
mas fala, não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo, diz o Senhor. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, que o teu Espírito Santo venha fortalecer a alma, o espírito, o caráter, a fé desta pessoa que está ouvindo essa palavra. Damara de Combandelaia, fortaleça, Senhor. Quem sabe essa pessoa está pensando em desistir do casamento, desistir do trabalho, desistir da vida. Quem sabe essa pessoa já orou até assim, Deus me leve, eu não quero viver mais. Quem sabe, Senhor, alguém que está ouvindo ou vai ouvir essa palavra, às vezes deseja até morrer por não aguentar esse mundo, por não aguentar essa vida, por não aguentar esse momento que está vivendo. Quem sabe alguém que está ouvindo essa palavra, meu Deus, não está aguentando mais o casamento. Quem sabe não está aguentando mais a sua família. Às vezes até os filhos, às vezes até os parentes. Por que não, às vezes, até os seus próprios pais? Mas que essa palavra venha fortalecer. Quem sabe essa pessoa está cansada de falar e não ser ouvida. Que o teu Espírito, através dessa palavra, dê sabedoria. Porque o teu servo Paulo, ele falou, mas uma hora ele sacudiu a roupa e disse, o sangue de vocês não está mais nas minhas mãos. E foi pregar para uma outra pessoa, para um outro grupo. Que essa palavra venha direcionar esse pai, essa mãe, essa pessoa que tem anunciado a tua palavra. Direcione ela a falar, a pregar para o grupo certo, para aquelas pessoas que têm sede, para aquelas pessoas que realmente têm vontade. Em nome de Jesus. Pode beber água. Que Jesus te dá saúde. E não te esqueça, não temas, mas fala e não te cales. Eita glória, hein? E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre.